Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Gouveia e seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal. No vídeo de hoje eu vou contar uma história da primeira favela. Favela todo mundo deve saber o que é, né? Tem praticamente todas as cidades do Brasil. Mas hoje eu vou contar a história da primeira favela. Mas primeiro, segue a vinheta! Antes de começar, vamos aproveitar aí, ó. Já se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo se você gostar e também, ó, pode ver aqui embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais se você quiser acompanhar o canal, porque vai que o YouTube não dá atualização, você sempre pode acompanhar quando a gente estiver fazendo um lançamento. Bom, para começar, o que é exatamente a favela? Hoje em dia, a favela é designado pela ONU como uma área que tem habitações precárias, sem regulação, sem infraestrutura, sem saneamento, sem serviços públicos, água, esgoto, escola, posto de saúde, essas coisas que deveria ter em todo lugar, mas não tem. Agora, onde isso começou? Pelo menos aqui. A primeira favela brasileira tem mais ou menos uns 120 anos e fica no centro do Rio de Janeiro. Para quem conhece, fica ali atrás da estação da Central do Brasil, mais ou menos, no Morro da Providência. Depois da Guerra de Canudos, que terminou ali mais ou menos em 1897, que eu posso fazer um vídeo depois se vocês quiserem, um vídeo sobre a história da Guerra de Canudos, os integrantes do Exército voltaram para o Rio de Janeiro para poder receber o pagamento, né? Eles ficaram na guerra lá durante muitos anos. Mas apesar de terem ganho a Guerra de Canudos, os soldados acabaram não recebendo nenhum pagamento. Por causa disso, acabaram se instalando no morro que fica atrás do Ministério do Exército, que é ali o Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. É a partir também dessa história que começa a surgir o termo favela, porque favela era uma planta típica da região onde foi Canudos, que se espalhava muito rápido por todos os lugares. E as construções lá nesse morro também começaram a crescer mais ou menos assim desordenadamente muito rápido e o pessoal começou a chamar aquilo ali de favela, mas aquela ali específica. Depois é que o termo se espalhou para designar todos esses tipos de construção. Foi só ali mais ou menos em 1920 que esse termo começou a designar esse tipo de região e não só aquela ali onde estava o pessoal no centro do Rio de Janeiro. Mas o negócio começou a ganhar corpo também depois da abolição total da escravatura, porque os escravos não tinham trabalho, não tinham muito para onde ir, e você consegue imaginar aquela massa enorme de pessoas sem ter para onde ir, sem ter trabalho, sem ter o que fazer, perdidas ali. Mais ou menos uns 200 mil escravos assim saíram do Vale do Paraíba e vieram todos para a cidade do Rio de Janeiro em busca de trabalho. Acontece que o Morro da Providência ele acabou se tornando um lugar ideal para as pessoas que tinham baixa renda acabarem se estabelecendo. Porque ali em volta você tinha muitas fábricas, você tinha uma linha de trem, você tinha pedreira, porque o morro depois se tornou uma pedreira. Também era perto de um cemitério, então ali os terrenos não eram tão valorizados e eram perto das coisas. Assim, depois dos soldados, o Morro da Providência começou também a abrigar ex-escravos que acabaram morando ali na região. E depois da proclamação da República, os governantes queriam acabar com aquela cara de colônia assim que o Rio de Janeiro tinha. Então, por exemplo, o prefeito Pereira Passos, na época, ele começou a demolir todos os cortiços e todas as habitações que tinham no centro da cidade e as pessoas acabaram migrando para outras regiões. E as pessoas, então, que estavam sendo despejadas, acabaram ocupando os morros do centro da cidade do Rio de Janeiro, como o Morro da Providência, o Morro do Santo Antônio, o Morro do Telégrafo e depois o Morro da Mangueira também. Nessa época, os morros eram chamados de bairros africanos, porque é onde os ex-escravos acabavam indo morar por falta de opção. Acontece que a cidade que queria se modernizar, abrir vias enormes, e ia destruindo as casas das pessoas, os cortiços onde as pessoas moravam no centro da cidade e em outras regiões, faziam com que essas pessoas tivessem que se deslocar para outras áreas da cidade. Por exemplo, foi assim que os morros da Zona Sul acabaram sendo ocupados. Então as favelas começaram a se desenvolver na Zona Sul por causa desse motivo, já que era a única saída para os trabalhadores mais pobres de morar perto do seu trabalho. Você tem que pensar que naquela época eram só linhas de bonde que ligavam assim, algumas partes da cidade, não ligavam todas, então você tinha que estar perto do seu trabalho, senão você não tinha como chegar. Estudos da ONU apontam que até 2020, 1,4 bilhão de pessoas vai estar morando em favelas, em todo o mundo, tendo 50 milhões de pessoas apenas aqui no Brasil. Mas você pode tentar melhorar isso através de programas que tentem diminuir a desigualdade de renda, então você precisa de políticas públicas e políticos que queiram e que corram atrás desse tipo de coisa, que não é o que acontece hoje em dia. Bom, se você gostou desse vídeo, já clica aqui e vê o próximo e dá like nesse aqui também. Até a próxima!